Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Victor, desenvolvedor-chefe de Campos de Batalha. Esse vídeo veio novamente trazendo spoilers de Aranha Verso, coleção tão aguardada aí dos jogadores que vem agora em agosto. Vamos conhecer algumas cartas novas, algumas caras novas, ver mecânicas que vão aprimorar muitos arquétipos e até mesmo arquétipos um pouco deixados de lado ou esquecidos vão receber grandes adições. Vamos conhecer agora? Vamos começar com a primeira carta, é a carta do Aranha Escarlate. Bom, pessoal, quem não conhece o Aranha Escarlate, esse personagem é um personagem clone do Peter Parker criado pelo vilão Chacal. Em Campos de Batalha, o Aranha Escarlate é um personagem do tipo herói, com 2 pontos de ataque e 6 pontos de vida. O custo dele é 2, então é bem padrão, né? Sua primeira habilidade, Ferroada do Clone, diz o seguinte: quando a Aranha Escarlate entra em campo de batalha e no início de sua fase, escolha um entre imobilizado e silenciado. O inimigo-alvo recebe a condição negativa escolhida. Então veja, é uma habilidade desencadeada e ativada. Quando ele entra, você vai imobilizar ou silenciar algum inimigo. E todo início de fase você vai também silenciar ou imobilizar algum inimigo. Então ele é um personagem bem condicionador, se levarmos em conta somente a sua primeira habilidade. Agora vamos para a sua segunda habilidade, Colapso em Cadeia, do tipo estática. Ela diz o seguinte: inimigos com 2 ou mais marcadores de condições negativas sobre eles ficam sem suas habilidades base e bônus e não podem ser alvos de habilidades de seus outros aliados. Aqui nós temos um personagem bem diferente. É um personagem condicionador, ao mesmo tempo ele é modelador. Olha só que interessante. A coleção Aranha Verso vai trazer muito em adição e aprimoramento em arquétipos de controle e condicionamento. Então personagens que se beneficiam com imobilizados, silenciados, atordoados ou até mesmo confusos vão casar muito com essas cartas que estão vindo em Aranha Verso. O Ben Reilly, o Aranha Escarlate, é um exemplo disso. Ele é um personagem que mobiliza e silencia. E se um oponente, se um inimigo, quero dizer, tem 2 ou mais marcadores sobre ele, seja silenciado, atordoado, silenciado ou imobilizado, ele vai ficar sem as suas habilidades, até que essas condições saem. Além disso, não vai poder também ser alvo de habilidades de seus próprios aliados, ou seja, ele não vai poder ser restaurado, não vai poder ser bufado, protegido de alguma maneira. Então isso é muito interessante para quem gosta desse arquétipo. O Aranha Escarlate é uma adição muito poderosa. Vamos então para o nosso segundo personagem, que é o Agente Venom. Bom, pessoal, o Agente Venom aqui em Campo de Batalha é um personagem do tipo anti-herói, o personagem é o Jimmy Flash Thompson. Um personagem de 2 estrelas, custo também bem padrão, 2 pontos de ataque, 6 pontos de vida. A sua primeira habilidade, Rajada Multigun, diz o seguinte: sempre que atacar, Agente Venom causa 1 ponto de dano em até 2 inimigos-alvo, com mais pontos de vida. Então aqui é bem simples de entender. Ele vai causar 2 de dano do físico que ele ataca e mais 1 pontinho de dano em 2 inimigos aí com mais pontos de vida. Ou seja, ele tem um grande dano, ele não tem uma habilidade de resistência a princípio, mas ele tem um grande dano sempre que ele atacar. Manter ele apto para atacar é extremamente importante aqui. Sua segunda habilidade, Descontrole Simbiótico Total. O próprio personagem do Agente Venom, ele tem problemas em controlar a simbiose que domina ele, né, que tenta dominar ele. Então há alguns momentos que ele acaba deixando esse simbionte tomar conta e ele fica muito mais agressivo. Sendo assim, essa habilidade faz jus a essa lore, a esse contexto do personagem. Quando o total de pontos de vida da Agente Venom se tornar menor ou igual a 2 pela primeira vez na partida, a Agente Venom perde sua habilidade Rajada Multigun e recebe +1/+1 em perfurar. Vamos entender. Quando o total de pontos de vida de Agente Venom chegar a 2 ou menos, ou 2 ou 1, né, a Agente Venom perde sua primeira habilidade. Dali em diante, ele não vai ter mais a sua habilidade Rajada Multigun, perfeito? E ele vai receber permanentemente 1 ponto de ataque, vai restaurar 1 ponto de vida e ainda vai ter a habilidade-chave Perfurar. Ou seja, se ele caiu de vida e ficou com 2 pontos de vida, ficando 2/2, ele vai perder essa primeira habilidade e vai se tornar um 3/3 Perfurar até o final da partida. Se o total de pontos de vida dele subir novamente para 4, 5, ele não retorna com a habilidade Rajada Multigun. Perfeito, pessoal? Então é um personagem que começa agressivo, mas um tanto quanto com dano mágico, não tanto quanto AP, e depois ele se torna totalmente agressivo, totalmente AD, ou seja, dano físico, né? Perfurante muito alto.
Perfeito? Vamos para o nosso próximo personagem de tipo vilão, custo 1, que é o Camaleão. Bem, pessoal, o Camaleão é um personagem icônico aí das histórias do Homem-Aranha, né? Esse personagem incomoda muito se passando por outros personagens, e ele vai trazer em seu kit de habilidades um arquétipo bem interessante que nós estamos reforçando muito em CB. Vamos lá. O Camaleão, pessoal, é um personagem 1 estrela, e olha o status base desse personagem: 1 ponto de ataque e 8 pontos de vida, ou seja, ele tem muita vida, então ele vai durar bastante em campo, tá? A sua primeira habilidade, Espião Soviético, diz o seguinte: quando o Camaleão entra em campo de batalha e no início de sua fase, escolha um oponente. Aquele oponente revela e descarta uma carta da própria mão e o Camaleão restaura um ponto de vida. Vamos lá. Então essa habilidade ela acontece em 2 etapas. Quando ele entra em campo, ela dispara o seu efeito, e todo início de fase de Camaleão ela vai disparar o efeito. Que efeito é esse? Você vai escolher um oponente, e esse oponente vai escolher e revelar uma carta de sua mão. Ou seja, ele não vai revelar a mão toda, ele vai escolher ele mesmo uma carta e vai revelar. Revelou, descarta, coloca aquela carta na pilha de descarte, e o Camaleão restaura um ponto de vida. Esse é um efeito bem básico, é um descarte, é bem simples, né? Então toda fase, desde que ele entra, né? Ele entrou, já vai descartando, e toda fase ele vai descartando a mão do oponente, enquanto o oponente não lidar com ele vai descartando uma carta após a outra, tá? Sua segunda habilidade, Disfarce Camaleônico. Sempre que o oponente descartar uma carta pela habilidade Espião Soviético, o custo e o tipo de camaleão se tornam iguais aos da carta descartada até o início de sua próxima fase. Aqui é bem simples, essa habilidade, na verdade, ela pode não ter nenhum efeito em campo de batalha. Se ela tiver algum efeito proveitoso para o seu controlador, é bom, né? Às vezes ele se tornando um personagem de custo 4 vai ter algum bônus, ou se tornando do tipo herói, se tem um Nick Fury do lado dele, vai bufar ele. Mas a princípio ela faz muito mais jus ao lore do personagem, que faz ele se esconder em identidade de outros personagens, né? Mas aqui ele vai acabar tendo o mesmo tipo e o mesmo custo das cartas que estão sendo descartadas por ele mesmo, tá? Isso pode tanto te beneficiar, dependendo da sua composição, quanto pode te prejudicar. Às vezes o Camaleão se torna um herói e o inimigo, o oponente, tem inimigos que batem mais forte em herói. É um exemplo. Essa fica a graça dele. Ele é um personagem de uma estrela, né, pessoal? Mas se deixar ele ali e esquecer ele no jogo, ele vai limpar a mão do oponente. Fechou? Vamos para outro personagem que também vai trazer essa mesma ideia no seu kit. Esse personagem é o Esmaga-Aranha. Esmaga-Aranha, pessoal, é um personagem aí também vilão do Homem-Aranha. Na verdade, esse Esmaga-Aranha é o Alistair Alfonso. Ele é o filho do Esmaga-Aranha original, mas ele traz o legado do seu pai com ele. É um personagem que cria armaduras e robôs, androides, que caçam Homens-Aranha. Então veja só, sua primeira habilidade, Arquiteto da Caça. Quando Esmaga-Aranha entra em campo de batalha, o jogador-alvo revela as cartas de sua mão. Escolha o codinome de um personagem e aquele jogador descarta todos os personagens com o codinome escolhido. Então veja, essa habilidade, pessoal, ela funciona em etapas. A primeira parte dela é, quando Esmaga-Aranha entra em campo de batalha, o oponente revela a mão. Então ele vai revelar a mão para você vai observar todas as cartas da mão daquele oponente. Após isso, você vai dizer o codinome de um personagem de campo de batalha. Qualquer codinome, tá? Para isso, você vai analisar as cartas da mão desse oponente, essa mão que já está revelada. E você vai escolher um codinome. Aquele oponente, então, a seguir, vai descartar todas as cartas do codinome escolhido. Essa habilidade funciona muito contra essa coleção selada, que tem muito Homem-Aranha, codinome Homem-Aranha, né, nos personagens. Então, às vezes ele vai revelar 3, 4 Homem-Aranha, você vai falar Homem-Aranha, ele vai descartar os 4 de uma vez só. Então, veja, às vezes isso vai acontecer com Homem-Aranha ou com outros personagens. Por exemplo, Homem de Ferro. Homem de Ferro tem 1, 2, né? Mas Thor tem vários, Capitão América tem vários, Luke Cage tem vários, Justiceiro tem vários, Demolidor tem vários. Então, se esse jogador tem 2 ou mais personagens com o mesmo codinome, você pode se aproveitar disso. De qualquer forma, pelo menos você vai conseguir descartar com um Esmaga-Aranha assim que ele entra em campo de batalha. Vamos ver a sua segunda habilidade, Carapaça Orgânica, do tipo estática. Esmaga-Aranha tem Perfurar, e sempre que um jogador descartar uma carta, Esmaga-Aranha restaura um ponto de vida. Aqui você começa a perceber a importância de ter personagens que vão descartar cartas da mão do oponente. Então veja,
Se você jogar lá o camaleão, que acabamos de ver, que vai ficar descartando toda a fase a mão do oponente, o esmaga-aranha vai ficar recuperando vida em toda a fase. O próprio esmaga-aranha, quando ele entra, se você conseguir descartar 2, 3 cartas, o esmaga-aranha vai restaurar 3 de vida, até 4, vamos supor, de vida. Então, quando ele entra em campo de batalha, ele é no mínimo 2/7. Ele é 2/6 base. Quando ele entra, o oponente vai descartar pelo menos uma, ele vai ficar 2/7 perfurar. O oponente descartou 2, 2/8 perfurar. Descartou 3, 2/9 perfurar. Descartou 4, 2/10 perfurar. Então ele tem um grande potencial. Se você jogar em uma composição de descarte, que está vindo muito em Aranha Verso, e nos ícones, você vai ter um esmaga-aranha muito poderoso. Perfeito? Bom, pessoal, hoje é isso. Gostaram dessas nossas 4 cartas? São 4 cartas que vão trazer muita estratégia nova, muitas formas aí de jogo, composições diferentes. Então, vão estudando. Aproveitem e deixem um comentário aqui embaixo qual das 4 cartas vocês gostaram mais. Aproveite e se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário legal pra gente. Participa do nosso Instagram também, @mcamposdebatalha, e vem pro nosso grupo do WhatsApp. Adquira seus decks Campos de Batalha, nossas expansões e ícones, nossos modos de jogo e venha fazer parte do time com a gente. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. É nóis.